Olá, muito boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Orientando Famílias, esse espaço de construção, né, de trabalho no campo da orientação parental. Eu tenho gostado bastante de chamar isso, na verdade, chamar esse espaço aqui, esse Instagram, entender esse Instagram como esse locus de construção de conhecimento e de troca de conhecimento em torno desse campo de trabalho que é a orientação parental e que é tão novo, né, como possibilidade de trabalho na psicologia. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algo que gera muita dúvida, né, gera muita dúvida dos pais, gera muita dúvida em quem tem contato com a disciplina positiva pela primeira vez, gera muita dúvida para os profissionais que vão começar a trabalhar com orientação parental. Então, quando a gente deu essa aula, né, quando a gente falou sobre esse assunto na segunda turma, foi um momento, assim, bem grande de discussão sobre essa temática, então a gente resolveu trazer aqui para conversar com vocês. Bom, e aí, né, como é um tema que suscita muitas dúvidas, a gente veio trazer o nosso, além dos conceitos, né, de como a Jane e a Jane Nelsen, dentro da construção dela, da disciplina positiva, enquanto estratégia educacional, enquanto metodologia de educação, de criação de filhos, né? Vou trazer o que ela entende, qual a diferença que ela propõe, mas também a nossa opinião, né? O que a gente defende e como que a gente trabalha com isso, como que a gente lida com isso no nosso dia a dia de trabalho em orientação parental, tá? Bom, a Jane, ela faz a distinção entre esses dois termos, né? Principalmente porque ela quer mostrar o seguinte, que o encorajamento enquanto estratégia educacional, ele é mais potente para o desenvolvimento socioemocional do que a prática do elogio, tá? Então essa é a primeira, digamos assim, a primeira ideia, né, que ela ressalta, e na verdade ela vai falar que todas as ferramentas da disciplina positiva são ferramentas de encorajamento, né? Todas, por quê? Porque são ferramentas que, em última análise, né, que tem como proposta tratar todas as crianças, né, com respeito e dessa forma fazê-las se sentir importantes e aceitas. Então, tudo que promove aceitação e senso de importância dentro da proposta de disciplina positiva é uma estratégia encorajadora, né? E como a Jane aí bebendo, né? Essa live aqui a ideia não é virar uma aula, mas então quem tiver com dúvida sobre o que eu tô falando, eu tô partindo do pressuposto que vocês já têm essas informações, mas se não tiverem, postem aqui, por favor, as dúvidas de vocês, tá? Mas a Jane, para quem não sabe, né, ela baseou toda a disciplina positiva nas ideias do Adler, que foi um psicólogo, e ele defendia, na verdade, do Adler e do Drycourse, que é um discípulo dele que depois vai operacionalizar melhor, né, e trazer mais para a prática as ideias dele. Mas o Adler, ele falava o seguinte, que tudo que uma criança precisa, né, a aceitação, o senso de aceitação e importância é algo tão crucial, tão necessário quanto comer, beber e dormir, né? Então, ele defendia que o desenvolvimento pleno de uma criança precisava incluir esse senso de aceitação e importância. E aí, a partir daí, né, como eu falei, o Drycourse vai trazer mais para a prática as ideias do Adler, e depois a Jane vai desenvolver, então, a disciplina positiva, tá? Então, quando a gente fala de encorajamento, a gente está falando de ações, de comportamentos, de atitudes, de estratégias educacionais que promovam, né, na criança ou no adolescente o senso de aceitação e importância. E por que ela defende isso? Porque, na verdade, para o Adler, né, pro Drycourse, toda uma criança que se comporta mal é uma criança que está desencorajada. É uma criança que ainda não entendeu o valor dela no mundo. Então, baseado nisso, é que ela começa a defender, então, essa noção
do encorajamento, e aí contrapõe e critica, né, a prática do elogio. Então, segundo a Jane, né, o elogio ele serve para expressar um julgamento favorável. Então, se eu observo algum comportamento da criança ou algo que ela fez, e aquilo me parece bom, enquanto um adulto, né, eu julgo. Ok, que lindo, né, gostei demais e tal. Enquanto o encorajamento, e aí assim, ele é muito mais específico, né, o elogio ele é destinado a algo que foi avaliado como positivo. O encorajamento, ele tem por definição, como eu falei, inspirar coragem, estimular esse senso de aceitação e importância. Então, ele é algo um pouco mais amplo e que, como eu vou conversar com vocês, inclusive cabe, né? O encorajamento cabe quando o resultado da ação da criança não é tão bom, né? Diferentemente do elogio. Então, daí vocês já começam a perceber que ela vai apresentar, então, o encorajamento como algo mais amplo, né? E mais facilitador das relações com as crianças e com aquilo que elas fazem, tá? Normalmente o elogio, né, ele é endereçado à pessoa. Então, você fez um bom trabalho, né, tá muito bonito o seu desenho, eu gostei do jeito que você tratou a pessoa, X ou Y, né? Então, ele é algo que é mais, como é que eu posso dizer? É mais fácil da criança, né, que aí tá com a sua autoestima em construção, se tornar dependente disso para se autoafirmar, né? E a proposta do encorajamento é que a gente foque sempre não na pessoa, mas no comportamento. Então, e aí vocês vão entender por que ela faz essa distinção. Então, se eu quando eu tô numa perspectiva aí, que a gente sempre fala, né, de maternidade consciente, de parentalidade consciente, se eu tenho essa postura encorajadora, eu não vou estar o tempo inteiro condicionando a qualidade, né, o valor, melhor dizendo. Eu não vou condicionar o valor da criança àquilo que ela faz. Percebem? Se não estiver sendo claro para vocês me coloquem aqui pra mim, né? Então a criança vem me apresentando um desenho lindo, ai, você é maravilhosa, né? Esse elogio, de alguma forma, é diferente de eu dizer, por exemplo, eu percebo que você fez se você se dedicou muito, eu vi que você estava muito tempo fazendo esse desenho, né? E aí eu posso ressaltar a construção, o processo daquilo que ela estava me apresentando, né? Sem condicionar o valor dela, aquilo de bom que ela me apresenta. Porque se ela me apresenta alguma coisa que não é legal, né, o que eu vou falar? O que eu coloco no lugar disso? Então esse é o questionamento que a Jane vai fazendo. Normalmente, né, o objetivo do elogio é você conformar aquilo que a criança te apresenta a um padrão. Então, eu, meio externo, adulto, né, escola, enfim, tenho o meu padrão do que é bom e do que é ruim, e a partir daquilo que a criança me apresenta, eu conformo isso, dizendo, caraca, que legal, ou não é legal, que aí ela também faz uma distinção, ela também faz ela questiona a crítica, né, e aí ela sempre propõe, tanto no lugar do elogio e da crítica, que se coloque, então, as práticas, as ferramentas, uma forma de comunicação encorajadora, né? E o objetivo do encorajamento, enquanto o objetivo do elogio é essa conformidade, essa conformação daquilo que a criança faz a um padrão, o objetivo do encorajamento seria compreender o que ela fez, né? E aí serve tanto para o bom quanto para o mau comportamento. Que é o que você pensou, o que você sentiu, o que passou aí na sua cabecinha, né? O que você experimentou para tomar essa decisão, para fazer esse desenho, para escolher essa roupa, para tomar essa atitude. Percebem? E aí,
ela na verdade vai fazer mais distinções além do que é possível eu trazer aqui hoje. Essas são as que eu quis trazer. Mas eu quero destacar o que ela salienta que cada coisa ensina, né? Então, como eu falei um pouquinho mais no início, para ela o elogio enquanto estratégia educacional, né? Enquanto estratégia de relacionamento, na verdade. Ele vai ensinar dependência, né? Essa dependência da validação externa, essa dependência da validação do outro, para tudo aquilo que eu faço, para ver se está conforme ou não conforme. Enquanto o encorajamento daria e ajudaria a criança a construir esse locus interno de avaliação, sabe? Que a criança pudesse checar e desenvolver essa capacidade de ela mesma avaliar se aquilo que ela está fazendo, ou se aquilo que ela está prestes a fazer é alguma coisa que pode gerar benefício para ela ou para o outro, ou um prejuízo, tá? Então a Jane faz essa distinção e dentro do livro mais clássico dela, ela vai realmente defender menos elogio e mais encorajamento. O problema, e aí além dessa definição que eu falei para vocês, né, logo no início, que eu ia definir, ia trazer também a nossa opinião sobre essa questão, é o seguinte: a gente entende o que ela coloca, né? Mas a gente tem visto uma apropriação muito indevida, duvidosa, questionável dessa distinção por outros profissionais que trabalham com orientação parental, principalmente aqueles que não são psicólogos. Então as pessoas apresentam, né, para as famílias, para os pais, que elogiar é algo ruim. E não é exatamente isso que a Jane fala, né? Embora ela possa, ela tenda, né, a falar mais mal do elogio, mas não é isso que ela propõe, né? E quando os profissionais fazem isso, quando essas pessoas fazem isso, sem nenhum tipo de compromisso, né, na nossa opinião, com pouco compromisso em ajudar os pais a de fato entender, né, o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, como é que eles podem fazer diferente, essas pessoas acabam jogando um peso muito grande em cima dos pais. Então, peraí, eu elogio meu filho, então eu tô errada, não posso mais elogiar. E aí os pais começam a ficar na neura de que eles estão fazendo errado, mas como é que eu encorajo? O que é encorajamento exatamente? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? E aí, por que eu falo pra vocês que é uma forma pouco ética, na minha opinião, de usar essa distinção quando esses profissionais fazem isso, colocam, né, elogio versus encorajamento? Por isso que a gente quis trazer esse como tema da live. Como se uma coisa precisasse excluir a outra. Isso é muito perigoso e os pais se sentem muito aflitos com essa... A gente já foi procurada, assim, perguntando, a gente já viu posts, a gente já viu respostas de posts, né, no Instagram, falando sobre essa distinção, e os pais muito angustiados, porque assim, e a Janice está colocando super importante isso, muito importante, né, porque como é que a gente trabalha, aí esse eu acho que é o principal objetivo de eu estar aqui conversando com vocês sobre isso, é falar um pouquinho para vocês como é que a gente inclui isso, essa distinção que a Jane faz dentro da nossa prática de orientação parental. A gente entende, né, o que a gente entende? Que o que ela está chamando de encorajamento, de fato, é uma estratégia mais produtiva, uma estratégia mais poderosa, né, para facilitar o desenvolvimento da autoestima, para facilitar o desenvolvimento moral da criança, né, essa capacidade, como eu falei, dela olhar para si, olhar para o mundo, conseguir se avaliar, conseguir avaliar o valor dela a partir das características dela e do que ela pensa sobre ela, e não a partir apenas de uma validação externa. Mas a gente entende isso, mas a gente também compreende que o elogio faz parte, que o elogio ele marca, ele traz uma espontaneidade, né, nas relações. Então, se eu vejo algo que eu julgo muito belo, que eu julgo muito louvável no comportamento do meu filho. Então, por exemplo, hoje mesmo eu tava com a minha filha e foi um dia assim do cão. E eu tava com muita fome, chegou a me dar fraqueza, assim, baixar a pressão. E aí eu tava no carro com a minha filha, tinha um biscoito,
Eu falei, nossa, filha, quantos biscoitos tem aí? Ela falou, mãe, tem 2. Eu falei, aí ela, por quê? Eu falei, não, porque eu tô com fome, eu queria comer. Ela, não, eu divido com você. Ela pegou um, me deu um. E eu falei, nossa, filha, que generosa você é, sabe? Assim, eu sei o quanto ela gosta daquele biscoito, eu sei o quanto ela queria comer sozinha. Então, assim, isso marca uma espontaneidade também. Naquele momento eu tava exausta pra pensar que, não, peraí, o que eu vou pensar aqui pra não elogiar, pra eu encorajar? Não, assim, né? O elogio não é um problema em si. Ele pode se tornar, na verdade, porque a gente nunca vai trazer aqui para vocês nada taxativo, ele pode se tornar uma questão quando ele é a única ferramenta utilizada, quando ele é a única estratégia utilizada. Né? No meu dia a dia, ele não é a única estratégia utilizada. No meu dia a dia, né, no meu movimento de maternidade consciente, eu prezo pelo encorajamento em vários momentos que eu posso. Né? Mas o elogio está presente, ele entra de uma forma secundária, né? Quando eu percebo que a minha filha está pedindo muito a minha aprovação para tudo que ela faz, é um sinal de que eu preciso, de que talvez eu esteja elogiando ou criticando muito e encorajando pouco. Então, isso é um sinal de necessidade de ajuste na minha relação com ela, mas o elogio tem o seu lugar, tá? E essa é uma leitura muito própria, assim, da Fabi, minha, que a gente divide com as nossas alunas, dessa distinção que a Jane faz, tá? Então, é importante que vocês compreendam o nosso posicionamento para que vocês consigam, inclusive, diferenciar. A Fabrícia e a Fabiana estão falando diferente do que está no livro, estão falando diferente da fulaninha, bababá, da OP. Sim, estamos falando um pouquinho diferente. A gente faz uma leitura, e é por isso que quando muitos de vocês perguntam pra gente assim, mas o método APP é a disciplina positiva? Não, o método de orientação parental para psicólogos que a gente criou não é só apenas a disciplina positiva, porque a gente, embora seja uma base super importante do nosso trabalho, a gente tem algumas críticas sobre algumas postulações, algumas ideias, né? A gente faz um ajuste disso dentro do que a gente compreende que cabe nas nossas abordagens teóricas, né? E dentro do próprio campo científico mesmo, da psicologia, de como é que a gente pensa as relações e a construção da subjetividade, por aí vai. Por isso que a gente faz essa leitura. Então, repito, para quem está entrando agora, na nossa avaliação, né, e o que a gente transmite para as nossas alunas é essa ideia. O encorajamento precisa estar presente dentro, né, como objetivo, né, dentro ali da minha parentalidade consciente e dentro do meu trabalho com os pais. Eu sei isso, ele é um indicador para mim, né, é um indicador se as estratégias dos pais são mais encorajadoras ou não. Mas o elogio tem o seu lugar por muitos motivos, pelos motivos que eu já expus aqui, né? E sim, a gente vive numa sociedade onde o nosso trabalho é avaliado, né? Então tem julgamento sobre aquilo que a gente faz. Ele só não deveria ser o único meio para medir, para definir o nosso valor, né? Então quando eu faço uma prova, quando eu vou para uma entrevista de emprego e eu me visto de um jeito específico, ou quando eu opto por, sei lá, qualquer procedimento estético, né? Qualquer coisa sei lá, fazer minha sobrancelha, cortar o meu cabelo de um jeito X, escolher um óculos, enfim, né? Eu sempre tô pensando também na avaliação do outro. Eu sempre tô considerando a avaliação, talvez não de todo mundo, mas de um grupo, né? De um grupo ao qual eu pertenço, ao qual eu gostaria de pertencer. Então isso faz parte das relações, na minha opinião. A gente vai... E é importante ajudar a criança a lidar, né? Com os elogios, com as críticas, porque elas virão. Se elas não virem na sua casa, né, na casa dos pais, elas vão vir em algum momento, em outras instâncias, onde a lógica é uma lógica de avaliação de resultado. A gente passa por muitos processos na vida, né, principalmente no trabalho,
que a gente está sendo avaliado no nosso resultado. Pouquíssimas vezes o processo é avaliado, que é a proposta do encorajamento. Né? No encorajamento, a ideia é que a gente não avalie, diferentemente do elogio onde se avalia o resultado, que a gente possa avaliar o processo. Então, se a criança vem mostrar um desenho, poxa, mãe, tá bonito. Você pode até responder assim, eu gostei do desenho, mas não precisa deixar a criança sem resposta, né? Sim, mas eu vi que nossa, essa combinação de cores aqui foi bem diferente. O que você pensou? Como é que foi o seu processo de escolher as cores, dependendo da idade da criança, né? E ajudando essa criança a entender o processo, porque ainda que o resultado não tenha sido positivo, né? Inclusive, às vezes, na avaliação da própria criança, a criança vem chorando, com o desenho na mão, porque não ficou tão legal, né? Ou porque escolheu uma roupa que, sei lá, uma sandália para sair, depois a sandália começou a machucar o pé, né? Dentro da proposta do encorajamento, todas essas experiências, elas são passíveis, né, de serem utilizadas para encorajar a criança. Então, poxa, mas o que aconteceu pra vocês? Mas quando você escolheu essa sandália, você não sabia, né, que ia fazer sol e que essa sandália poderia machucar o seu pé. O que você aprendeu, então, com essa situação? Por exemplo, que quando tiver sol é melhor usar um outro tipo de calçado. Percebe? Então, assim, o encorajamento, ele cabe também, principalmente, na verdade, nos momentos em que a criança erra, nos momentos em que ela não apresenta um bom resultado. E aí, para os pais de adolescentes, é super importante eles entenderem isso, para que eles consigam encorajar os filhos, por exemplo, quando chega uma nota baixa no boletim, né? Então, acho que as próprias escolas poderiam ser reeducadas nesse sentido, de avaliarem mais o processo de aprendizagem das crianças e não simplesmente uma prova que vai falar de um resultado, de um momento. Enfim, né? Essa distinção que a Jane traz, ela embasa muitas reflexões importantes, e eu concordo com essa distinção, enfim. Mas no campo da orientação parental, a gente precisa ter cuidado na hora de mostrar isso para os pais. E aí teve uma aluna que me perguntou, na aula, quando a gente falou sobre isso, ela perguntou o seguinte, mas como é que eu falo isso para os pais, por exemplo, né? Os pais, eu percebo que os pais estão elogiando demais ou estão encorajando de menos. Como é que eu falo isso? Como é que eu explico essa diferença? E a gente respondeu, olha, não necessariamente a gente precisa explicar, a gente precisa saber, né? E para quem já ouviu a gente falar da nossa metodologia, sabe que a gente vai ali, né, na hora que a gente estiver fazendo os desenhos do que pode estar acontecendo naquela família, construindo as nossas hipóteses diagnósticas, a gente vai buscar aqueles elementos que estão, de alguma forma, em desequilíbrio, né? Então, às vezes tem muitos pontos de conflito, né? Muitos pontos que estão provocando não saudáveis, muitos aspectos não saudáveis e poucos aspectos saudáveis. Então, se for o caso, a gente perceber que a partir do relato dos pais, que essa criança está muito dependente da validação deles para tudo. Porque às vezes eles trazem isso dessa forma, né? Tipo, eu não aguento mais, minha filha não faz nada sem vir checar comigo se ela tá certa, se ela é boa o suficiente, enfim. Já é um indicador pra gente de que talvez essa família esteja faltando nessa família, né, para esses pais, conhecimento sobre estratégias de encorajamento. Mas isso é uma leitura que eu vou fazer e que a partir disso eu vou pensar as intervenções, né? Mas eu não vou cavucar, vem cá, você elogia seu filho? Não, você está fazendo errado, você deve encorajar. Não é a proposta do nosso trabalho, tá? Tem pessoas que trabalham assim? Tem. Mas não é a proposta do nosso trabalho. A proposta do nosso trabalho é compreender a dinâmica familiar com todas, ou com a maioria, das suas nuances, daquilo que for possível a gente aprender e ir fazendo os ajustes na medida em que esses ajustes façam sentido naquela relação terapêutica, façam sentido para aquela família, tá? Então, a gente não apresenta nem para as nossas alunas, nem no nosso trabalho de OP com os pais, o elogio como uma contraposição ao encorajamento, como uma contraposição ao elogio. Mas a gente entende que nessa balança seria melhor ou seria mais facilitador para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento da autoestima, do senso de aceitação e importância, de aceitação e importância, para o sentimento de plenitude, de felicidade dela, de realização no mundo, que a gente encoraje mais do que elogie, que a gente
tenha, né, que esses pais tenham mais estratégias além do elogio. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Um dos nossos objetivos é esse, né, que os pais tenham um repertório de estratégias educacionais mais amplo, com mais estratégias que promovam o encorajamento, porque aí eles vão poder utilizar não só quando a criança se comportar bem ou apresentar um resultado bom, mas munidos de mais estratégias de encorajamento, eles vão poder auxiliar essa criança quando essa criança errar, né? Vão poder auxiliar essa criança quando aquilo que ela produziu ou aquilo que ela fez não é tão bom assim. Então é por isso que a gente entende que precisa ter mais estratégias que promovam o encorajamento, né? Porque o elogio ele não dá conta de tudo, né? E se ele, além de não dar conta de tudo, e principalmente não dar conta de quando a criança erra, né? E que é o momento em que ela mais precisa ser apoiada, em que ela mais precisa ser encorajada, para que ela possa pensar como fazer diferente da próxima vez, entendendo que o elogio não dá conta disso tudo, da complexidade, é que a gente precisa que os pais tenham mais recursos do que esse, tá? Então essa é assim, brevemente, né, o que eu queria conversar aqui com vocês, marcando o nosso posicionamento em relação a essa temática, e mostrando um pouquinho como que a gente usa isso, né? E como eu falei aí, só repetindo para quem entrou no final, a gente entendeu essa distinção que a Jane propõe, mas a gente vai usar isso para fazer simplesmente uma leitura, né? Uma leitura, usar isso como indicador. Então, assim, essa criança está precisando muito... Para quem atende criança, eu acho que isso é um indicador importante também para orientar os pais, né? Se vocês percebem na relação terapêutica de vocês com a criança uma necessidade constante de validação, da validação de vocês para aquilo que ela está fazendo. Ai, ficou bom? Ai, mas o que você acha? Você gostou? Né? Se isso aparece com muita frequência na relação terapêutica, é um indicador para pensar, poxa, talvez essa criança esteja sendo seja sendo muito criticada quando erra, elogiada quando faz coisa boa e pouco encorajada em ambas as situações, pouco encorajada ao longo da vida dela, tá? Então, é importante que vocês saibam essa distinção para fazer uma leitura curada do que pode estar acontecendo naquela dinâmica familiar, né? Quem for orientador parental ou na relação terapêutica ali com aquela criança, para que vocês possam orientar e ajudar os pais a aumentar o repertório deles de estratégias educacionais. Lembrando que estratégias encorajadoras são estratégias que promovem senso de aceitação e importância, que é o que, né, concordamos aí com Adler, com Drycourse, com a Jane, que é aquilo que faz, né, com que a criança se desenvolva, que lança as bases aí para um desenvolvimento mais pleno, tanto socioemocional, quanto desenvolvimento moral e até cognitivo, porque hoje, inclusive as pesquisas mostram que as crianças e os adolescentes que se sentem, que tem algum tipo de conexão com o ambiente escolar, que se sentem aceitos, valorizados, importantes, relevantes para aquela comunidade, que são crianças e adolescentes que tendem a ter um desempenho acadêmico melhor, né? Então, isso mostra a relevância do encorajamento também para o desenvolvimento cognitivo, porque aquela criança sente que ela está num ambiente onde ela quer aprender, porque ela se sente parte dele, tá? Então é por isso que a gente valoriza tanto o encorajamento, mas, gente, o elogio tem um lugar nas nossas relações, tem um lugar no mundo, tem um lugar nas relações sociais, né? Nas relações de trabalho, e que eu acho que se a gente também tira, né, isso da vida das crianças, além de tirar a espontaneidade da nossa comunicação com eles, eu acho que retira deles um dado de realidade que eles vão precisar no futuro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, espero que tenha ficado claro. Se alguém não entendeu, ainda tá com alguma dúvida, pode postar como comentário aí, a live vai ficar gravada, tá? Um beijo, gente, até a próxima!